Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao Foco na Lição, dando prosseguimento ao nosso estudo da revista Betel Dominical, primeiro trimestre de 2023. Estamos estudando a lição de hoje, é a lição de número 8, programada para o dia 19 de fevereiro de 2023, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 14, tendo por título o mestre por excelência que se fez servo. Lembrando que o comentarista dessa revista, Evangelho de Marcos, é o pastor Abinair Vargas Vieira. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, setor Fama, na linda e abençoada cidade de Goiás, a qual eu aproveito para mandar aqui um abraço ao pastor Abinair e toda a sua diretoria, sua família, os irmãos maravilhosos daquela linda e abençoada igreja e todo o povo goiano, todo o povo do lindo e abençoado estado de Goiás. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, eu começo a lição de hoje dizendo que observaremos na lição que ao proferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando que Ele, Jesus, o Salvador, é o Mestre dos Mestres. E assim, podemos ir ao ponto 1, o servo que oferecia esperança. Isso que nos cativa em Jesus, né? Ele dá consolo, tem compaixão, dá esperança, perdoa pecado, cura enfermidade, liberta e leva para o céu. Olha que maravilha! Preparou um lugar para mim, para você, desceu do trono de glória, se fez pecado, morreu numa cruz para que eu e você fosse salvo. Oh, Jesus maravilhoso! Esse nome Jesus é lindo, é lindo, é lindo. Só de falar o nome dele a gente já se emociona. Saber o que ele fez por nós. A gente não merecia nada, nada. Mas ele tem a excelência. Ele é excelente. Ele é o nosso mestre que nos perdoa, que nos ama, que nos conduz no colo, direciona. Oh, glória a Deus! Os evangelhos apresentam Jesus como um mestre valoroso nos ensinamentos, valoroso no discurso e valoroso nas parábolas maravilhosas que ele dizia. Os ensinos de Jesus traziam direção ao povo e paz e esperança. Direção, paz e esperança, tudo no ensino. Que maravilha, né? Marcos 1,14 diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus treinava seus discípulos, extraindo lições preciosas por onde passava. Um dos maiores exemplos do que eu acabei de vos falar é o discurso que ele fez, conhecido como Sermão do Monte, que nós estudamos recentemente, uma lição todinha, só para falar sobre o Sermão do Monte. Jesus se destacava, uma lição não, uma revista, um trimestre inteiro. Jesus se destacava dos mestres religiosos da época porque ensinava com autoridade. E este é o fator imprescindível para todo educador moderno. Meu irmão, eu e você, se nós não tivermos autoridade, nós não vamos conseguir destacar no meio da multidão. Não. Nós temos que ter autoridade e essa autoridade ela vem de Deus, através do quê? E Ele vos fará lembrar, então você tem que ler, pesquisar, estudar, buscar a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai nos trazendo a memória, vai te dando conhecimento e através disso tudo você vai tendo a autoridade que veio de Deus para falar, autoridade na palavra, autoridade na aula que você está. Você é uma autoridade na aula, que maravilha, né? Sua aula tem que ser a aula desejada, né? Todos têm que ter. Eu quero estar na aula do professor tal, da professora tal. Que bom estar nesta aula.
Hoje eu não posso faltar na aula, vou aprender muito hoje. Olha que maravilha, né? Aprendemos com Jesus que para ensinar com autoridade é preciso, primeiro, dominar o assunto, segundo, pregar o que vive e terceiro, viver o que prega. Então, se eu não dominar o assunto, se eu não viver o que prego e pregar o que vivo, eu não vou ter autoridade para falar. Essa lição está nos mostrando isso. E finalizando o ponto 1, Jesus foi um servo e mestre infinitamente popular e sábio, que apesar de sua natureza simples e aspecto comum, ofereceu esperança a todos. Olha que maravilha, né? E assim vamos ao ponto 2. O servo que oferecia instrução. Aí eu trago aqui Marcos 1, 21, que diz: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. A sabedoria que Jesus ensinava era uma sabedoria que vinha de Deus, vinha do alto, irmão. A missão de Jesus era anunciar a palavra de Deus, isto é, a construção do reino de Deus. Marcos 1, 14 e 15 diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos relata que Jesus ensinava, ou seja, ele instruía os seus ouvintes, expondo que ele veio para chamar os pecadores e não os justos. Marcos 2,17, Jesus não veio para bonzinho, Jesus veio para gente ruim, igual a mim, igual a você, né? Certamente, né? Jesus não perdia tempo com os líderes religiosos. Marcos 2, 23, 28. Ele tinha o entendimento de que era preciso ensinar a palavra de Deus. Marcos 1, 21 a 22. Ele nos deu a seguinte ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. A sabedoria de Cristo, irmãos, é luz para os que a procuram e é facilmente encontrada por aqueles que o amam e achada por aqueles que o buscam. Então, dentro desse tópico que Jesus era um servo que oferecia instruções, ele também deu essa ordem para nós. Então, para mim e para você, professor, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor deu a missão, amém? E assim nós podemos ir ao ponto 3. A sabedoria inquestionável do servo. Com sua pedagogia única, todos os que ouviam ficavam admirados e com a certeza de que aquelas palavras eram verdadeiras e inquestionáveis. Olha que maravilha, né? Um inquestionável servo. Jesus, não tinha como questioná-lo. Só aqueles que tinham a maldade no coração, né? Então eles aí tudo bem. Então esse tipo de gente não tem como, né? Tem pessoa que você não vai mudar nunca. O camarada é ruim mesmo, é daquele jeito. Mas aqueles que são ignorantes no sentido de ignorar a palavra, são ignorantes, mas quando eles têm o contato, eles deixam de ser ignorantes, deixam de ignorar aquele assunto, então ele passa a ser um admirador, porque quando você prega Jesus, você vai transferir para a pessoa essa autoridade que Jesus delegou a mim e a você. Então a sua mensagem vai ser uma mensagem ouvida. Marcos 9,14 diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os meninos e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então aqui Jesus está dando como exemplo de humildade uma criança. Jesus era sábio e ele sabia separar. Então, e ele diz assim: você tem que ser humilde como uma criança. Para estar com Jesus tem que ter um coração puro, como um coração de uma criança. Então, esse ponto 3 traz essa história, esse exemplo. Então, professor, trabalhe isso na sala de aula, ok? Precisamos reconhecer que necessitamos de sabedoria, mas não apenas a sabedoria humana, principalmente a sabedoria concernente às coisas celestiais. Não adianta nada você ser cheio do conhecimento de tudo que é mundano no sentido de ser da terra, terreno, você não conhecer nada das coisas celestiais, né? Então, é importante também você passar. E como é que eu conheço? Leitura da palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus.
o Espírito Santo nos ajuda a compreender. Marcos 9,35 diz: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos e servo de todos. Nós já citamos esse versículo, porque, como eu disse, durante todo o trimestre, muitas vezes nós estamos repetindo aquilo que já foi dito. Isso chama-se fixação. Esse é um diferencial da escola dominical, é a fixação. Por isso que a gente pede para repetir, para falar. Nós vamos deixar isso aqui bem claro, didaticamente para você. Fixação. João 13, 4, 5 diz: levantou-se da ceia e tirou os vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. O que quer dizer com isso? Jesus estava aqui mostrando para os discípulos que, embora ele sendo Deus, ele servo, ele tira o seu manto e ele pega uma toalha e começa a lavar os pés empoeirados dos discípulos. Onde que nós vamos encontrar uma humildade semelhante a essa? Essa humildade significa sabedoria. Como é que ele ia conseguir ganhar aqueles corações? Através desses gestos. Então, para que você mostrar que você é uma pessoa sábia, uma pessoa que tem sabedoria, você tem que entender que a sabedoria está junto com a humildade. Então, quanto mais eu me posto como uma pessoa totalmente dependente, mais eu vou ganhar o coração das pessoas e mais eu vou atrair as pessoas, não a mim, mas àquele que eu represento. Você, como professor de escola dominical, e eu como professor, nós representamos Jesus Cristo. Então nós temos o dever de nos aprofundar e conquistar o coração das pessoas para Cristo. E como é que nós fazemos isso? Com humildade. Precisamos aprender com os ensinos de Jesus para que tenhamos uma vida moral e apropriada e podermos alcançar o reino de Deus. Se a gente não aprender com Jesus, nós não vamos conseguir ter uma vida moral apropriada. É o que está dizendo na lição. Precisamos aprender com Jesus para termos uma vida moral apropriada a fim de poder alcançar o reino de Deus. Amém, meus irmãos? E assim eu posso concluir, terminando esse vídeo dizendo que ensinar para Jesus era algo que estava no coração dele. Podemos ver entre os evangelhos que a maior parte do seu ministério foi ocupada pelo ensino. Jesus ofereceu uma nobreza ao ministério do ensino como ninguém jamais havia feito. Imagine com a bacia lavando os pés do discípulo. Que maravilha, né? E assim, chegamos ao final deste vídeo. Olha, muito obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar e comentar nossos vídeos. Você gostou do nosso plano de aula? Vou deixar ele para você, gratuitamente aqui. Exatamente esse, sem nenhuma mudança. Ipsiliter, vai ficar aqui para você baixar e usar como bem entender, ok? Olha, convido você a ficar conosco na próxima aula. Lição de número 9. O servo revela ao Pai o perfeito plano divino. Deus abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.